Por décadas, o dólar foi considerado a moeda indiscutível das reservas internacionais, usado em negociações, comércio exterior e como porto seguro em momentos de crise. Contudo, nos últimos anos, observamos uma mudança silenciosa, mas profunda, na forma como países lidam com essa dependência. Bancos centrais e governos de diferentes regiões começaram a reduzir suas reservas em dólar, substituindo parte significativa por ouro e pelo renminbi chinês, também conhecido como yuan. Esse movimento não surgiu do nada. Ele é resultado de uma combinação de fatores, como as políticas monetárias agressivas dos Estados Unidos, o uso do dólar como arma em sanções econômicas e o crescente protagonismo da China no cenário global. Quando grandes economias começam a questionar a segurança e a neutralidade do dólar, isso desencadeia uma reavaliação mundial sobre o que significa manter estabilidade financeira a longo prazo. O ouro, por sua vez, simboliza tradição e confiança em momentos de incerteza, enquanto o renminbi representa a aposta em um novo polo econômico emergente. O que antes parecia impensável, ver nações diminuindo voluntariamente sua exposição ao dólar, hoje se torna tendência cada vez mais evidente. Mas afinal, o que essa mudança realmente revela sobre o futuro da economia global? No próximo capítulo, vamos entender como a hegemonia do dólar foi construída ao longo do século XX e por que essa base, aparentemente sólida, agora mostra sinais de rachadura. Capítulo 2. A construção da hegemonia do dólar. Para compreender por que países hoje estão migrando para o ouro e o renminbi, é preciso revisitar a história. O dólar não se tornou dominante por acaso. Sua ascensão foi fruto de circunstâncias históricas e estratégicas muito bem aproveitadas pelos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, o Acordo de Bretton Woods, em 1944, estabeleceu o dólar como a principal moeda de referência global, lastreado em ouro a uma taxa fixa. Isso garantiu confiança internacional e consolidou os EMUA como potência financeira. Mesmo após 1971, quando Richard Nixon encerrou a conversibilidade direta do dólar em ouro, a moeda americana manteve sua supremacia, principalmente porque se tornou o meio de pagamento obrigatório no comércio internacional de petróleo. Esse arranjo, conhecido como petrodólar, garantiu demanda contínua pelo dólar e fortaleceu sua posição como reserva mundial. Com isso, países ao redor do globo acumularam enormes quantias da moeda americana em seus cofres, acreditando que ela oferecia segurança e liquidez incomparáveis. No entanto, a hegemonia do dólar também trouxe vulnerabilidades. Os EUA passaram a usar sua moeda como instrumento de poder geopolítico, impondo sanções, restringindo acessos e controlando fluxos financeiros de adversários. Isso criou uma dependência arriscada e uma insatisfação crescente entre nações emergentes e até entre aliados. O domínio construído ao longo do século XX, que parecia inabalável, começou a ser questionado. No próximo capítulo, vamos explorar quais eventos recentes intensificaram a desconfiança no dólar e aceleraram a busca por alternativas, como ouro e renminbi. Capítulo 3. Os eventos que abalaram a confiança no dólar. Se o dólar reinou absoluto por tanto tempo, o que mudou? A resposta está em uma sequência de eventos recentes que minaram a confiança de muitos países. Primeiro, temos as crises financeiras globais, especialmente a de 2008, que expôs fragilidades do sistema bancário do Socianewa e mostrou ao mundo que a moeda americana também podia ser vulnerável. Depois, vieram as políticas monetárias agressivas, como o quantitative easing, que injetaram trilhões de dólares na economia, desvalorizando a moeda no longo prazo e preocupando parceiros comerciais. Além disso, o uso do dólar como arma política em sanções econômicas contra países como Irã, Rússia e até aliados ocasionais revelou um risco. Se a maior parte das reservas de uma nação está em dólares, ela fica automaticamente sujeita ao poder dos Estados Unidos. Essa percepção ganhou força especialmente após 2022, quando sanções contra a Rússia congelaram centenas de bilhões de dólares em reservas do país. De repente, muitos governos perceberam que suas riquezas guardadas em moeda americana poderiam ser bloqueadas de um dia para o outro, dependendo do cenário político. Esse episódio foi um divisor de águas, levando até mesmo países neutros a repensar
aumentar sua dependência. Como resultado, o movimento em direção ao ouro, visto como um refúgio tradicional, e ao renminbi, símbolo do avanço da China, ganhou velocidade sem precedentes. No próximo capítulo, vamos analisar o papel do ouro nesse novo tabuleiro, entendendo por que ele voltou a ser tão procurado em plena era digital. Capítulo 4. O retorno do ouro como refúgio. Em meio às incertezas do sistema financeiro global, o ouro voltou a ocupar um papel de destaque nas estratégias dos bancos centrais. Diferente das moedas fiduciárias, que podem ser impressas em grandes quantidades e sujeitas a políticas de governos, o ouro mantém seu valor intrínseco há milhares de anos. Ele é limitado, tangível e universalmente reconhecido como um ativo seguro em tempos de turbulência. Nos últimos anos, países como China, Índia, Turquia e Rússia aumentaram significativamente suas reservas de ouro, diversificando seus cofres e reduzindo a dependência direta do dólar. Essa corrida pelo metal precioso tem dois significados importantes. De um lado, é uma forma de proteção contra possíveis desvalorizações da moeda americana, de outro, representa um gesto simbólico de independência, já que o ouro não pode ser congelado ou bloqueado por sanções internacionais. O movimento de acumulação de ouro revela, portanto, uma busca por soberania monetária, especialmente em um mundo onde disputas geopolíticas estão cada vez mais acirradas. Além disso, a valorização constante do ouro em períodos de instabilidade reforça sua atratividade como reserva confiável. Para muitos países, não se trata apenas de acumular riqueza, mas de reconstruir um colchão de segurança contra pressões externas. No próximo capítulo, vamos analisar por que o renminbi entrou nessa equação e como a China está usando sua moeda para desafiar a supremacia do dólar. Capítulo 5. A ascensão do renminbi. Enquanto o ouro volta a ser um pilar de confiança, o renminbi, moeda oficial da China, surge como uma alternativa moderna e estratégica ao dólar. Diferente do metal precioso, que representa estabilidade, o renminbi simboliza o crescimento econômico de um país que hoje é a segunda maior potência mundial. A China vem trabalhando de forma consistente para internacionalizar sua moeda, criou mecanismos de liquidação em renminbi, firmou acordos bilaterais com dezenas de países e estabeleceu o yuan como meio de pagamento em setores estratégicos como energia e infraestrutura. Um exemplo marcante foi a assinatura de contratos de petróleo entre China e países do Oriente Médio, liquidados diretamente em renminbi, algo impensável há alguns anos. Além disso, a inclusão da moeda chinesa na cesta de direitos especiais de saque, SDR, do Fundo Monetário Internacional em 2016, legitimou ainda mais seu uso global. Para muitos países, aderir ao renminbi significa acesso direto ao mercado chinês e uma forma de equilibrar a dependência do dólar. Esse movimento não elimina de imediato a hegemonia americana, mas aponta para uma tendência de diversificação, onde o renminbi se fortalece como peça central em um novo sistema multipolar. No próximo capítulo, vamos entender como acordos bilaterais estão acelerando essa transição e reduzindo a necessidade de dólares nas transações internacionais. Capítulo 6. A força dos acordos bilaterais. Um dos motores mais poderosos da transição para ouro e renminbi está nos acordos bilaterais de comércio. Em vez de negociar via dólar, países estão firmando pactos diretos que permitem usar suas próprias moedas ou o renminbi como referência. Esse processo reduz custos, diminui a exposição cambial e enfraquece a necessidade de passar pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. Exemplos abundam. Rússia e China ampliaram drasticamente o uso do rublo e do renminbi em suas trocas energéticas. Brasil e China fecharam um acordo para permitir que exportações e importações sejam liquidadas em yuan. Índia também tem buscado alternativas similares em suas relações comerciais com parceiros asiáticos. Além do aspecto econômico, esses acordos carregam um forte componente geopolítico, pois criam redes independentes de cooperação e minam o poder centralizado do dólar. Cada novo contrato que ignora a moeda americana é um passo rumo a um sistema multipolar de pagamentos. Para países que já sofreram ou temem sanções, essa estratégia é ainda mais valiosa, pois reduz vulnerabilidades e amplia a margem de manobra
manobra política. Essa tendência, antes restrita a economias emergentes, começa a atrair até parceiros estratégicos dos Estados Unidos, revelando um cenário em que a diversificação cambial deixou de ser apenas alternativa para se tornar necessidade estratégica. No próximo capítulo, vamos explorar o papel das sanções econômicas como catalisador dessa mudança global. Capítulo 7. Sanções econômicas como catalisador. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados ao longo das últimas décadas foram o grande catalisador da fuga do dólar. Quando Washington decide bloquear ativos, impedir transações internacionais ou desconectar bancos do sistema SWIFT, ele envia uma mensagem clara ao mundo: qualquer país pode ter suas reservas em dólar congeladas se entrar em conflito com os interesses americanos. Esse risco, que parecia distante para muitos, tornou-se real em 2022, quando a Rússia teve centenas de bilhões de dólares de suas reservas internacionais bloqueadas após a invasão da Ucrânia. O episódio foi um choque global. Se isso pode acontecer com uma potência como a Rússia, pensaram muitos governos, também pode acontecer conosco. A resposta foi imediata. Nações passaram a acelerar a diversificação de suas reservas, acumulando ouro e firmando acordos em renminbi. O medo de depender de uma moeda controlada por um único país transformou a geopolítica monetária em uma questão de segurança nacional. Mais do que nunca, países querem blindar suas economias de eventuais represálias políticas, e isso significa reduzir a vulnerabilidade ao dólar. Esse movimento revela que o uso da moeda como arma pode gerar ganhos no curto prazo para os Israel, mas traz custos de longo prazo ao corroer a confiança internacional. No próximo capítulo, vamos analisar como os BRICS estão no centro dessa transição e por que se tornaram protagonistas na busca por alternativas ao dólar. Capítulo 8. O papel dos BRICS na nova arquitetura monetária. Entre todos os blocos econômicos, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora com novos países integrados, se tornaram protagonistas na reconfiguração monetária global. Unidos pela insatisfação com a ordem financeira dominada pelo Ocidente, esses países têm buscado criar alternativas ao sistema baseado no dólar. A China lidera o movimento ao expandir o uso do renminbi, enquanto a Rússia, pressionada por sanções, acelerou a adoção de moedas alternativas em seu comércio exterior. O Brasil, por sua vez, firmou acordos bilaterais com Pequim para permitir liquidações em yuan, um passo histórico para reduzir custos e ampliar a independência cambial. A Índia também vem fortalecendo sua posição, aceitando pagamentos em rúpias em algumas transações estratégicas. Mais do que ações isoladas, os BRICS discutem a criação de mecanismos próprios de pagamento e até uma moeda comum, destinada a reduzir a dependência da infraestrutura financeira dominada pelos CIRAIWA e Europa. Essa coordenação mostra que o debate não é apenas econômico, mas geopolítico, pois representa uma tentativa concreta de desafiar a hegemonia americana. Ao somar o peso de suas economias e mercados, os BRICS sinalizam que o mundo caminha para uma multipolaridade monetária. No próximo capítulo, vamos explorar como essa transição afeta diretamente os mercados de energia e o sistema dos petrodólares. Capítulo 9. O desafio ao sistema do petrodólar. O comércio de energia foi, durante décadas, o grande alicerce da supremacia do dólar. Desde os anos 1970, os contratos de petróleo passaram a ser quase exclusivamente negociados em dólares, consolidando o chamado sistema do petrodólar. Isso garantiu demanda global pela moeda americana e sustentou sua posição como principal reserva internacional. No entanto, essa estrutura começa a ser desafiada. A China, maior importadora de petróleo do mundo, vem pressionando parceiros como a Arábia Saudita, Rússia e Irã a aceitarem pagamentos em renminbi. A criação dos contratos futuros de petróleo em yuan, negociados na Bolsa de Xangai, foi um passo decisivo nessa direção. Países que buscam reduzir a dependência do dólar ou que enfrentam tensões com os espai-chinês veem no renminbi uma alternativa estratégica para o comércio energético. Além disso, o fortalecimento do ouro como ativo de reserva complementa essa transição, oferecendo um lastro simbólico e seguro para os países que desconfiam das moedas fiduciárias ocidentais. O enfraquecimento
enfraquecimento do petrodólar não significa o fim imediato do dólar, mas aponta para um mundo em que múltiplas moedas disputam espaço nas transações energéticas. Isso, por si só, já representa uma mudança histórica na geopolítica global. No próximo capítulo, vamos analisar como os mercados financeiros internacionais estão reagindo a esse movimento e quais os impactos para investidores e bancos centrais. Capítulo 10. Reação dos mercados financeiros. Os mercados financeiros internacionais acompanham essa mudança com uma mistura de cautela e adaptação. De um lado, investidores tradicionais ainda veem o dólar como porto seguro, especialmente em momentos de crise global. A profundidade e liquidez do mercado de títulos americanos ainda não encontram paralelo em outras moedas. Por outro lado, o aumento das reservas em ouro e a adoção crescente do renminbi mostram que os bancos centrais e fundos soberanos já estão redesenhando suas estratégias. Isso se reflete em movimentos de diversificação de carteiras, redução gradual da exposição ao dólar e maior participação de ativos não tradicionais. Para os investidores privados, a tendência gera oportunidades e riscos. A valorização do ouro e a expansão de instrumentos financeiros baseados em renminbi atraem quem busca alternativas, mas também aumentam a volatilidade no curto prazo. Já para os mercados emergentes, a possibilidade de negociar fora do dólar traz alívio diante da vulnerabilidade cambial, embora ainda existam barreiras de confiança e infraestrutura para a adoção plena do yuan. O que se observa, portanto, não é uma substituição imediata, mas a formação de um mosaico financeiro mais complexo, no qual o dólar continua central, mas não exclusivo. No próximo capítulo, vamos explorar quais são as principais vantagens do renminbi e do ouro em relação ao dólar e por que tantos países estão optando por essa combinação. Capítulo 11. Vantagens do renminbi e do ouro em relação ao dólar. A decisão de países em trocar parte de suas reservas por renminbi e ouro está estritamente ligada às vantagens que cada ativo oferece frente ao dólar. O ouro, por exemplo, é tangível, limitado e resistente à inflação. Ele não depende de políticas de um único país e mantém seu valor histórico, funcionando como um porto seguro em tempos de instabilidade financeira ou geopolítica. Já o renminbi oferece flexibilidade e crescimento econômico, pois está vinculado à segunda maior economia do mundo, com mercados robustos e oportunidades comerciais estratégicas, especialmente na Ásia e África. Ao combinar esses dois ativos, os países conseguem diversificação de risco. Enquanto o ouro garante estabilidade, o renminbi oferece liquidez e potencial de valorização. Comparado ao dólar, que ainda domina globalmente, essa estratégia reduz a vulnerabilidade a sanções, oscilações de política monetária americana e flutuações cambiais. O movimento revela uma tendência clara. Nações buscam não apenas segurança financeira, mas também independência estratégica, evitando depender exclusivamente da moeda americana. Além disso, o uso do renminbi em acordos bilaterais fortalece relações comerciais com a China, ampliando influência política e econômica. No próximo capítulo, vamos detalhar como essa diversificação de reservas impacta diretamente a geopolítica global e a balança de poder entre grandes nações. Capítulo 12. Impacto geopolítico da diversificação de reservas. A diversificação de reservas em ouro e renminbi tem efeitos profundos na geopolítica global. Ao reduzir a dependência do dólar, países não apenas protegem suas economias, mas também ganham autonomia estratégica, tornando-se menos vulneráveis às pressões econômicas e políticas dos Estados Unidos. Isso significa que sanções, congelamentos de ativos e restrições comerciais passam a ter impacto limitado sobre nações que já investiram em alternativas. O fortalecimento do renminbi permite que a China exerça influência econômica direta, especialmente em mercados emergentes, enquanto o ouro garante um colchão de segurança neutro, que nenhuma nação pode controlar. A combinação desses ativos altera o equilíbrio global, incentivando a criação de novos blocos comerciais e financeiros que podem operar fora do sistema tradicional baseado no dólar. Países do BRICS e aliados estratégicos estão, assim, construindo redes independentes, desafiando décadas de hegemonia americana e promovendo um ambiente multipolar. Esse movimento não é apenas econômico, mas também político. Revela uma mudança na dinâmica
de poder mundial e a busca por maior soberania financeira. No próximo capítulo, vamos analisar como bancos centrais estão implementando essa diversificação em suas reservas e quais lições podem ser tiradas por outras nações. Capítulo 13. Implementação da diversificação pelos bancos centrais. Bancos centrais ao redor do mundo estão adotando estratégias estruturadas para diversificar reservas e reduzir a dependência do dólar. O processo envolve aumentar gradualmente a participação de ouro em cofres nacionais, adquirindo o metal em mercados internacionais ou através de produção doméstica, quando disponível. Paralelamente, muitos países estão expandindo suas reservas em renminbi, aproveitando acordos comerciais bilaterais com a China e emitindo títulos ou ativos denominados na moeda chinesa. Essa diversificação não acontece de forma abrupta, é planejada cuidadosamente para minimizar riscos de volatilidade cambial e garantir liquidez suficiente para atender a demandas emergenciais. O movimento revela uma preocupação crescente com segurança e autonomia, uma resposta direta às sanções econômicas e flutuações do dólar nos últimos anos. Alguns bancos centrais estão inclusive explorando instrumentos financeiros híbridos, combinando ouro e renminbi, para criar uma reserva equilibrada que mescla estabilidade e crescimento potencial. Essa prática mostra que a estratégia não é apenas uma defesa econômica, mas também uma decisão política consciente, sinalizando ao mundo que a hegemonia do dólar pode ser desafiada sem comprometer a solidez financeira. No próximo capítulo, vamos explorar as consequências dessa diversificação para investidores internacionais e o mercado de capitais global. Capítulo 14. Consequências para investidores e mercado global. A diversificação das reservas por países impacta diretamente investidores e o mercado financeiro global. Para investidores tradicionais, a crescente adoção do ouro e do renminbi representa uma oportunidade de diversificação de portfólio, oferecendo alternativas fora do domínio do dólar. Fundos soberanos, bancos e investidores institucionais começam a ajustar suas estratégias, adquirindo ouro ou ativos em renminbi para reduzir riscos cambiais e exposição ao dólar. Ao mesmo tempo, essa tendência provoca maior volatilidade no curto prazo, pois a transição cria flutuações na demanda por dólares, títulos americanos e commodities negociadas em moeda americana. Para o mercado global, a mudança também significa que a liquidez internacional começa a se fragmentar, com múltiplas moedas competindo em transações comerciais e financeiras. Países que antes dependiam exclusivamente do dólar passam a operar em sistemas paralelos, fortalecendo redes de cooperação que não envolvem o sistema financeiro americano. Essa realidade exige que investidores globais estejam atentos às novas dinâmicas, entendendo que o dólar continua relevante, mas já não é o único pilar do sistema. No próximo capítulo, vamos detalhar como a China está posicionando o renminbi para se tornar uma moeda de reserva confiável e internacionalmente aceita. Capítulo 15. Estratégia da China com o renminbi. A China tem adotado uma estratégia cuidadosamente planejada para transformar o renminbi em uma moeda de reserva confiável e internacionalmente aceita. Isso envolve múltiplos esforços: expandir acordos bilaterais de comércio em yuan, criar instrumentos financeiros globais denominados na moeda chinesa e incentivar bancos estrangeiros a manter contas em renminbi. A China também trabalha para aumentar a liquidez e confiança no yuan, garantindo estabilidade e transparência em sua emissão, além de permitir maior convertibilidade em mercados internacionais. Essa estratégia fortalece sua posição geopolítica, permitindo influenciar diretamente cadeias de comércio estratégicas e reduzir a dependência global do dólar. Para países parceiros, adotar o renminbi não apenas facilita transações comerciais, mas também cria oportunidades de investimento e diversificação de reservas. O movimento é gradual, pois a moeda ainda precisa conquistar confiança plena em nível global, mas os sinais são claros. A China deseja criar um sistema financeiro paralelo que funcione independentemente da hegemonia americana. Essa abordagem mostra como o renminbi e o ouro se complementam. Enquanto o ouro garante segurança, o renminbi oferece liquidez e crescimento estratégico. No próximo capítulo, vamos analisar o impacto dessa estratégia nos países emergentes e nas suas políticas de reserva.
reserva. Capítulo 16. Impacto nos países emergentes. Para os países emergentes, a diversificação das reservas em ouro e renminbi representa uma oportunidade estratégica de independência e crescimento. Ao reduzir a dependência do dólar, essas nações diminuem sua vulnerabilidade às sanções e flutuações cambiais, fortalecendo a autonomia econômica. Além disso, o acesso ao renminbi facilita relações comerciais com a China, principal parceiro em infraestrutura, energia e tecnologia, permitindo negociações diretas e mais eficientes. O ouro, por sua vez, funciona como uma âncora de estabilidade, protegendo reservas em tempos de volatilidade global.